mas não sou eu, não é? Outros timorenses fomos falando. E claro que até que enfim, no ano 1999 realizamos o referendo. A maioria dos timorenses escolheram a autonomia, a independência, e isto com esse referendo abriu-se a porta da independência. Ora bem, o mais importante que com o meu humilde trabalho o povo, digamos assim, conseguiu a sua liberdade. Mas posso dizer que nem tudo está conquistado. Podemos dizer que temos liberdade política, independência política, mas as condições humanas, os direitos fundamentais, por exemplo, da saúde, da educação, da alimentação, de casas próprias, nem todos os timorenses podem desfrutar dessas condições favoráveis e indispensáveis. Por isso posso dizer que não alcancei tudo. Agora, falamos de direitos humanos, mas direitos humanos exigem trabalho. Não é só receber. Também nós temos de contribuir com o nosso trabalho, com o nosso esforço. E por isso, falta ainda realizar muita coisa, sobretudo a nível de desenvolvimento físico, material, infraestruturas, mas também desenvolvimento integral da própria pessoa humana. Os timorenses terem centros de saúde, terem escolas como vós temos aqui em Santa Maria. Todas as nossas escolas não têm este auditório que vós temos aqui. Por isso, há ainda muita coisa a fazer. Por isso podemos dizer, alcançou-se um certo patamar da liberdade, liberdade de circulação, de pensamento, de reunião. Isto está constituído na Constituição da República Democrática Timorense, mas há outras deficiências, há outras limitações, não é? Que ainda somos muito pobres, não temos fábricas nem indústrias, estamos muito atrás em relação a Portugal e teremos muito ainda de caminhar. Eu perguntava se sentiu constrangido na sua missão de bispo quando a influência muçulmana era muito grande ali à volta, e se a pressão que fez a Indonésia sobre os timorenses também teve fortes motivações religiosas, pelo facto de serem cristãos. Como sabeis, creio que estudais geografia universal, não é? A Indonésia é um arquipélago constituído por 17 mil ilhas. 17 mil. Os habitantes são 250 milhões. E a maioria são da religião muçulmana. 98%. O resto segue a religião protestante, cristã. Há protestantes, há católicos. Os católicos são para aí 8 milhões apenas, distribuídos por 37 dioceses. Depois há os hindus ou hinduístas e há budistas. Há ainda um grupinho de animistas. Portanto, a religião é o país maior, Indonésia, o maior país muçulmano do mundo. Durante a ocupação da Indonésia, de facto, os professores, maioria de professores, maioria de funcionários e soldados eram muçulmanos. E por isso, e depois, a ideologia do Estado, como sabeis, a Indonésia tem uma ideologia que se chama Pancasila. 5 princípios, vem de sânscrito, 5 princípios. E por aí se orienta a ideologia do Estado. E nesta ideologia, há 5 religiões que a Indonésia reconhece como religião oficial. O islamismo, o hinduísmo, o budismo, o protestantismo e o catolicismo. 5. Aliás, o protestantismo e o cristianismo é só, vem de Cristo. E eles reconhecem. E, portanto, quando foram para Timor, os timorenses, naquela altura, embora fossem os primeiros missionários de Timor portugueses, nós seguíamos a religião católica, mas a maioria era ainda animista dos timorenses. Quer dizer, tinham lá os seus costumes, as suas tradições, não é? E então a Indonésia, em certas aldeias, obrigou o povo a entrar na religião muçulmana.
E nós, os sacerdotes, os catequistas, as freiras, procuramos naquela altura defender a nossa tradição religiosa cristã. E por isso havia conflitos. Eles começaram a edificar pequenas mocholas, não? Nós temos capelas, na religião muçulmana chama-se templos pequeninos, chama-se mocholas ou mesquitas. E começaram também a cantar, rezar em alta voz, pondo os microfones altifalantes, o que nunca existiu em Timor. E então havia, de certa maneira, um certo conflito entre timorenses e os indonésios. Havia uma diferença, que os timorenses eram católicos, os outros eram muçulmanos. Mas havia um presidente da Indonésia, o segundo presidente, chamado Yusuf Habib, que dizia: se Timor é uma religião católica, se quer ficar independente, que fique independente. Portanto, de certa maneira, a religião contribuiu para que Timor também alcançasse a sua independência. Agora, o problema é que, pronto, com esta liberdade, os timorenses não quer dizer que sejam obrigatoriamente católicos, não é? A liberdade de culto, mas a maioria ainda segue a religião católica. Mas, neste momento, há, digamos assim, há uma tolerância por todos, há protestantes, há budistas, há hindus, não há problema no aspecto religioso neste momento em Timor-Leste. Quando soube que ia receber o Prémio Nobel da Paz, o que é que sentiu? Sentiu que era um prémio individual porque foi um cidadão que lutou pelos direitos do seu povo, recebeu-o como bispo e então, no fundo, representou a Igreja naquele povo, no fundo, foi um prémio devido à sua fé. O que é que sentiu quando recebeu este prémio? A primeira reação foi que o prémio é para o povo de Timor. Era o povo que sofria, era o povo que lutava nas aldeias, nas florestas, não? Sobretudo os guerrilheiros, e portanto o prémio em si, se o Comitê Nobel de Oslo concedeu, o prémio era mais para todo o povo de Timor-Leste. E apenas um elemento, não é? Um membro desse povo. E por isso, quando recebi o prémio, digo-vos aqui, aliás, esta pergunta surge sempre quando vou visitar as escolas: o que é que o Sr. Bispo sentiu quando recebeu o prémio? Eu não senti nada. Uma situação normal. Aliás, conto-vos como foi a notícia do prémio. Era uma tarde, eu estava a celebrar a missa, desde outubro de 1996, estava a celebrar a missa, fiz a homilia, estava a rezar a oração dos fiéis, quando um irmão salesiano entrou, subiu ao palco e deu-me um papelinho. Nesse papelinho estava escrito: ganhaste o Prémio Nobel da Paz. Eu peguei no papel, meti ao bolso e continuei a missa. Depois da comunhão, sentámos-nos, não é? Para, enfim, fazer ação de graças. E veio um padre, vigário-geral da diocese. Vigário-geral é o padre que ajudou o bispo a governar a diocese. Diz assim: Sr. Bispo, nós ouvimos dizer que o senhor ganhou o Prémio Nobel. Vamos avisar as pessoas, vamos aqui bater palmas. Eu respondo: Sr. Padre, não diga nada, não faça nada. Fizemos a nossa ação de graça, terminamos a missa e voltei para casa. Sabeis por que tomei aquela decisão? Porque naquela altura era muito difícil os timorenses manifestarem-se. E havia, digamos assim, perante esta notícia, eles podiam explodir, não é? De regozijo, porque era no seu direito manifestarem-se. Mas também sabíamos que lá fora estavam os indonésios, estavam os serviços secretos, que podiam também tomar retaliações sobre os nossos jovens. E eu então, para evitar violência, choque entre timorenses e indonésios, disse: não senhor, não fazemos nada. E foi assim. Portanto, pronto, o prémio foi concedido. Sabeis como é que consiste o prémio, não? Consiste numa medalha de ouro, com a imagem e efígie de Alfred Nobel, depois um diploma e depois um prémio pecuniário de $270 mil. Mas eu neste momento não tenho nenhum dólar. Por quê? Porque utilizei-o para a Comissão de Justiça e Paz,
para pagar as bolsas de estudo de estudantes timorenses e, portanto, o prémio ficou assim, distribuído para o bem das pessoas. Estávamos em 1991, a diplomacia trabalhando, não é? Indonésia, Portugal, através das Nações Unidas, queriam resolver o problema internacionalmente. A Indonésia dizia que Timor era território dele, já estava integrado, 27ª província. Portugal diz, não, é território nosso, não está ainda terminado. Portanto, o problema persistia nas Nações Unidas. Em 1991, no mês de outubro, havia um plano de os parlamentares portugueses, os deputados, visitarem Timor, in loco, para observar como era a situação. A Indonésia fez tanta pressão que a delegação de Portugal não conseguiu sair de Lisboa. Entretanto, lá no território, os jovens estavam à espera que os portugueses chegassem, porque assim teriam uma oportunidade de se manifestarem, de mostrar os discos, de gritar, viva Timor-Leste independente. Mas não chegaram. E então foram refugiar-se numa igreja, no complexo da igreja de Motayel, à espera da chegada de um rapporteur, de um relator das Nações Unidas. Portanto, 28 de outubro, houve mortes de 2 jovens, um pró-indonésia e outro pró-independentista, morreram. E então, para celebrar o 15º dia da morte de um jovem pró-independência chamado Sebastião Rangel, os jovens organizaram uma missa na igreja de Santa Cruz, 12 de novembro de 1991. Depois da missa, engraçado que nas vésperas antes da missa, muitos jovens foram confessar. Eu vim a saber mais tarde, eles contaram, nós fomos confessar porque já estávamos a contar que íamos ser mortos. E eu fiquei admirado porque muitos vieram confessar-se comigo, faziam filas para se confessar. Eu não sabia nada da manifestação, não, da demonstração do dia 12 de novembro. Portanto, depois da missa, fizeram a procissão, levando a bandeira, foram rezando, cantando, uma distância de 2 quilómetros da igreja até o cemitério. Quando chegaram ao cemitério de Santa Cruz, alguns subiram para as paredes, começaram a gritar, em punhos, viva Xanana dos Mãos, viva Povo Mover. Outros já entraram no cemitério, continuaram as suas orações em português, rezavam o Pai Nosso, Ave Maria e Glória em português. Nisto, aproxima-se um pelotão de soldados indonésios que, sem avisarem, sem um aviso prévio, começaram logo a atirar de metralhadoras sobre os jovens. Aqueles que estavam em cima das paredes caíam como passarinhos. Os outros que entraram no cemitério também fugiram. Portanto, isto foi às 8 da manhã. Não sabemos quantos morreram ali. Alguns dizem que eram 50, outros que eram 70. Depois, às 11h30, fui também para o cemitério para ver como era a situação. Portanto, eu rezava em português. Porquê? Era a oração que nós sabíamos. Já na minha casa, em pequenino, nós rezávamos o terço em português. Nós rezávamos em teto, que é a nossa língua. Portanto, aprendemos isto em português. Por isso, durante o tempo da ocupação indonésia, os cristãos rezavam em português. Porque o que aqui ouvimos hoje foi uma lição, realmente uma lição importante. E vocês são dos 12º ano, e eu penso que este vosso final de percurso no colégio fica bem assinalado com este dia, com esta manhã e com esta conversa com o Sr. Dom Ximenes Belo, uma figura realmente de um valor que nos causa grande admiração. Vamos repetir essa mensagem importante: somos irmãos, somos uma comunidade, vamos viver em fraternidade. Sr. Dom Ximenes Belo, muitíssimo obrigada pelas suas palavras. Foi um momento muito, muito importante para o nosso colégio. Muito obrigada por ter vindo.